Fala galera de cálculo 1 aí, da Faculdade Pitágoras de Irecê. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente está tendo que ficar em casa aí, por causa dessa pandemia do coronavírus. Mas não é por isso que a gente vai deixar de dar prosseguimento aí nos nossos estudos, não é isso? Então hoje a gente vai dar uma olhada aí, mais detalhada, nessas funções trigonométricas, tá? Pessoal, quando a gente fala de função trigonométrica, a gente logo lembra de seno, cosseno e tangente, não é isso? Terror dos alunos aí no ensino médio, da maioria dos alunos, né? Tem pavor aí de trigonometria. Mas se a gente prestar atenção, se a gente estudar, a gente vai perceber que não é tão complicado assim, tá? Primeiro, o que é seno, cosseno e tangente? Pessoal, seno, cosseno e tangente de um ângulo são relações entre os lados de um triângulo retângulo. Essas relações aí, entre o seno, cosseno e o tangente, a gente chama de razões trigonométricas. Elas resultam da divisão entre as medidas dos seus lados. Tá? O triângulo retângulo, todo mundo sabe que é aquele que mede exatamente 90 graus. Não é isso? Todo mundo está lembrado disso aí. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas razões trigonométricas. Aqui, pessoal, em relação ao meu ângulo alfa, eu tenho aqui os meus catetos e eu tenho aqui a minha hipotenusa. Tá? A hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo. Está aqui o ângulo de 90 graus. Este maior lado eu chamo de hipotenusa. Os outros dois lados eu chamo de cateto. Ok? Vamos dar uma olhadinha nesse triângulo aqui. Ó. Em relação a este ângulo alfa, eu tenho meu cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque ele está do lado contrário. Ele está do lado oposto a este ângulo que eu estou chamando de alfa. Tá? Então, esse é o meu cateto oposto em relação a este ângulo alfa. Este é o meu cateto adjacente. E aqui é a minha hipotenusa. Tranquilo? Dito isso, o que a gente pode concluir aqui? Então, nós ficamos com seno, que nada mais é do que a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Dividindo o cateto oposto pela hipotenusa, eu encontro o seno. Dividindo o cateto adjacente pela hipotenusa, eu encontro o cosseno. E dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente, eu encontro a tangente de um ângulo. Tá? Cossecante, secante e cotangente são, respectivamente, o inverso do seno, do cosseno e da tangente. Se a gente prestar atenção aqui na cossecante, é a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. Exatamente o contrário do seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. A secante é a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, que é exatamente o contrário do cosseno, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a cotangente é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, exatamente o contrário da tangente, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Estão relembrando aí? Acho que vocês estão começando a relembrar aí, né? Isso aí vocês já viram no ensino médio, talvez tenham esquecido, mas agora a gente já está relembrando, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro exemplo, né? Diz o seguinte: a figura abaixo mostra uma viga AB de 4 metros de comprimento preso no ponto a uma parede vertical. A viga é mantida na posição horizontal pelo cabo de aço PQ, de forma que P está fixo na parede, AP é vertical e Q está no meio da viga AB. Sabe-se que o ângulo APQ, tá aqui, ó, mede 40 graus, tá? O que o exercício forneceu para a gente? O seno, cosseno e tangente de 40 graus, com seus respectivos valores. E a pergunta é: qual a distância aproximada entre os pontos A e P? Ou seja, ele quer saber qual a distância entre esse pedacinho AP, tá?
Pessoal, o exercício nos forneceu aí a seguinte informação, que de A até B eu tenho 4 metros. Disse também que esse ponto Q está exatamente no meio desse ponto AB. Ora, se esse ponto AB mede 4 metros, esse pedacinho aqui vai medir 2 metros, não é isso? Se ele está no meio desse ponto AB, então ele mede exatamente 2 metros, tá? E com esses valores eu já consigo calcular essa distância aqui, ó, de A até P. O que a gente tem que pensar é o seguinte, será que eu vou usar seno, cosseno ou tangente de 40 graus? Tempo para vocês responderem aí, hein? Tempo esgotado. O que nós vamos utilizar aqui, ó, é a tangente, né? A tangente de 40 graus. Por quê? Eu não tenho nenhum valor para a hipotenusa. Se eu não tenho valor para a hipotenusa, eu vou usar a tangente, né? E em relação a esse ângulo de 40 graus, eu tenho o cateto oposto, né? Está do lado contrário, né? Este ângulo de 40 graus é o 2. E eu tenho o meu cateto adjacente, que é exatamente essa medida que o exercício está perguntando. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou calcular a tangente de 40 graus, né? A tangente de 40 graus é o cateto oposto, que é 2, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Tá? Muito bem. O exercício forneceu esse valor da tangente de 40 graus, que é 0,84. Então, substituindo aqui, fica 0,84, que é igual a 2 sobre x. Tranquilo, né? Muito bem. Pessoal, 0,84 igual a 2 sobre x. Para a gente resolver isso aqui, ó, vai ficar como aqui? 0,84 x igual a 2. É assim, ó. Multiplico 0,84 por x, vai dar 0,84x, que é igual a 2. É isso? Caímos aqui numa equaçãozinha do primeiro grau. Para a gente resolver, é só isolar o x, é isso? E dividir 2 por 0,84. Dividindo 2 por 0,84, a gente vai chegar aí na medida de aproximadamente 2,38 metros, né? A unidade de medida aí é metros, então fica 2,38 metros. Essa medida aqui, ó, de A até P, mede 2,38 metros, ok? Tranquilo aí, né? Pessoal, tabela dos ângulos notáveis. Em alguns exercícios, é fornecido o valor do seno, do cosseno ou da tangente. Tem alguns ângulos aí que a gente chama de ângulos notáveis, que geralmente o exercício não fornece o valor desses ângulos, tá? Então a gente precisa guardar bem o valor desses ângulos notáveis, de 30, 45 e 60 graus. Como é que a gente vai fazer para guardar esses valores? Aqui, ó, seno de 30, seno de 45, seno de 60, cosseno e a tangente. A gente precisa guardar esses valores porque os exercícios geralmente não fornecem esses valores para a gente, tá? Uma forma de preencher essa tabela aqui, para que a gente memorize bem, é fazer o seguinte, ó, a gente colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá? Tudo sobre 2, forma de fração, né? Aqui, assim. Raiz no 3 e no 2, tá aqui, só nos denominadores, nos numeradores, quer dizer, né? Só na parte de cima, aqui,
tá? E com a tangente é diferente, né? Vejam só vocês. É raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ó. Pronto. Tá aí os valores do seno, cosseno e tangente, né? De 30, 45 e 60 graus, tá? Se vocês quiserem, podem cantar a musiquinha aí, podem memorizar a musiquinha aí, cantar, que aí vocês vão guardar rapidinho esses valores aí, né? Quando você estiver em casa sem fazer nada lá, estiver tomando banho, né? Na hora de dormir, na hora que acordar, canta essa musiquinha aqui e rapidinho vocês vão guardar esses valores aqui, tá? A musiquinha é assim, ó. É 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2, só em cima. Com a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá vendo? Se vocês cantarem isso aí umas 100 vezes, eu garanto que vocês vão memorizar esses ângulos aí, nunca mais vão esquecer, tá? Brincadeiras à parte aí, ó, importante a gente memorizar o valor desses ângulos aí que a gente vai usar bastante aí, principalmente quando a gente entrar aí na parte de derivada, tá? Tranquilo? Pessoal, olha só um exemplo que eu vou colocar aqui, ó, de como a gente utiliza esses valores, né? E vocês vão perceber que o exercício não forneceu o valor aí, né? Presta atenção. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus, supondo que a região sobrevoada pelo avião seja plana, tá? Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Então ele quer saber aqui a altura atingida pelo avião. Vamos entender aqui a pergunta. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Né? O avião decolou e ele está formando aqui, ó, com o solo, um ângulo de 30 graus. Tá? Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? O avião percorreu aqui, ó, 1000 metros, quando ele levantou voo, né? E ele quer saber aqui o exercício, qual é essa altura aqui, ó, qual a altura atingida pelo avião depois que ele percorreu esses 1000 metros ou 1 quilômetro, tá? Pessoal, analisando aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, tá aqui, e eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Se a gente parar para analisar aqui, ó, eu tenho este ângulo de 30 graus, e em relação a esse ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, a gente já viu que cateto oposto dividido pela hipotenusa é seno. Então, o que eu vou usar aqui é o seno de 30 graus. Seno de 30 graus vai ser igual ao meu cateto oposto, que é x, dividido pela minha hipotenusa, que é 1000. Tá? Resolvendo isso aqui, ficaria como? Aí é que está o problema agora, pessoal. Ó, seno de 30 graus. Percebam que em nenhum momento o exercício forneceu o valor do seno de 30 graus. Em nenhum momento ele forneceu esse valor. Mas, como nós já memorizamos, né, os valores destes ângulos notáveis aqui, ó, eu sei que o seno de 30 graus vale meio. Tá vendo? Por isso que é importante nós memorizarmos estes valores. Os exercícios não vão fornecer os valores desses ângulos notáveis, tá? Então ficaria como aí? Se o seno de 30 graus é meio, então vai ficar meio, que é igual a x sobre 1000, né?
Resolvendo essa regrinha de 3, 2x, que é 2 vezes x, é igual a 1000 vezes 1, que é 1000. Não é isso? Equaçãozinha do primeiro grau, isola aqui o x e divide 1000 por 2. Dividindo 1000 por 2, eu chego na minha resposta, que é 500 metros. Tá? Pessoal, muito importante, então, que a gente guarde estes valores aqui, ó. Acabei de mostrar para vocês que o exercício não forneceu o valor desse seno de 30 graus, tá? A gente que vai ter que lembrar que o seno de 30 graus vale meio, tudo bem? Se vocês lembrarem disso aqui, é bem simples para resolver o exercício, ok? Ciclo trigonométrico. Pessoal, o ciclo trigonométrico nada mais é do que uma ferramenta que possibilita o cálculo de medidas trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, para qualquer ângulo, tá? Ele é uma circunferência de raio 1, de raio unitário 1, centrado aqui na origem, tá? Centrado aqui na origem. Então eu tenho aqui, ó, o meu ponto zero na origem e o meu raio aqui valendo 1. Tudo bem? O ponto